Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. Dessa vez, uma aula de arte comentando sobre as esculturas gregas. Lembrando que nós já temos no canal outra aula de arte sobre a Grécia e nela nós falamos sobre as suas arquiteturas, né? Na verdade, sobre os períodos arquitetônicos, sobre as características do período dórico, do jônico e do corinto, certo? Bom, então nessa aula nós conversaremos sobre as características gerais das esculturas e, como já de costume, nós faremos várias análises de casos, ou seja, nós estudaremos, nós veremos, nós descreveremos como que as características gerais aparecem em algumas dessas esculturas. Tudo bem? Então vamos lá para a nossa caracterização geral. Bom, então nós temos aqui dividir as características gerais das esculturas gregas em três períodos. Esses três períodos são os períodos mais substanciais, por assim dizer, da Grécia dita clássica. Por quê? Porque nós temos em torno de 7 períodos. Nós temos uma preparação para o período arcaico, uma preparação para o período clássico, um período de transição entre o período clássico e o helênico. Todas essas características, ou melhor, todos esses períodos, eles estão incorporados aqui nos nossos três blocos. Tudo bem? Então vamos lá. Primeiro período, período dedálico ou arcaico, que vai do século IX ao século VI a.C. Dedálico, gente, não é um nome tão comum, embora ele ainda apareça nas suas questões de vestibular, né, para os seus estudos. O normal é que se apareça período arcaico. Dedálico se refere a um escultor mitológico, né? Não sabemos se de fato ele existiu, provavelmente não, chamado Dédalo. Por isso que ficou período dedálico ou arcaico. O normal é que apareça mesmo o nome arcaico. Bom, as características nós temos a simetria, a abstração, o vão, né, vãos entre os membros, ou seja, um espaço vazio, os membros, principalmente dos braços, os braços, eles se descolam do corpo. Temos a ideia de um sorriso arcaico. Moçada, está entre aspas, mas isso não significa que é uma linguagem figurada, tá? É de fato um termo, uma expressão que designa um termo técnico utilizado pelos historiadores e estudiosos da arte mediterrânea, dita clássica. Então, sorriso arcaico. E depois nós temos couroi e corai, que são representações respectivamente masculinas e femininas. Bom, esse período ele é caracterizado, né, as suas esculturas se caracterizam como esculturas fúnebres, ou seja, elas eram feitas, na sua enorme maioria, para designar e representar um ente, né? Um ente querido. Normalmente, e o que vocês verão a seguir, é que esse ente querido ele está representado de uma maneira idealizada, certo? Aqui também no período arcaico, já que dissemos que as esculturas elas se referem quase que sempre a prestam, né? Elas se prestam
a utilização de adornos funerários, já fica subentendido que é um período em que essas esculturas elas são encomendadas por particulares, certo? Sem a intervenção do Estado. Essa é uma característica também que, se vocês quiserem, vocês podem anotar, certo? Ou seja, a confecção das esculturas, elas estão a mando de particulares. Tudo bem? Então, vamos lá para os nossos estudos de casos. Depois nós voltamos aqui para falar sobre o período clássico. Vamos lá. Ah lá, a primeira que aparece é, desculpe, é a Dama de Auxerre. Auxerre, um lugar, né, uma região francesa que foi, né, essa dama ou essa escultura, ela recebeu o nome de onde foi encontrada. Aliás, essa é uma nomeação, designação comum às esculturas, sejam elas da Grécia, sejam do período da região inteira da Mesopotâmia. Né? Por quê? Porque haviam escavações e na maior parte das vezes essas escavações elas eram não oficiais. Né? Se começou a escavar os sítios, né? Se procurar por sítios arqueológicos lá em meados do século XIX, portanto 1850 até 1870, se iniciou esse período então de escavações e na maior parte das vezes essas escavações elas tinham um intuito não de conhecer a cultura, mas principalmente de saquear, né, esses sítios arqueológicos para que pudessem os seus itens, os seus objetos, para que eles pudessem ser vendidos. Então, é comum, portanto, você fala, mas o cara é uma imagem, é uma representação, né, uma escultura, uma pintura, sei lá o que seja, que os vasos, né, os vasos gregos também, mas o cara é grego, é lá do período arcaico, e como assim está na França? Então a explicação é essa, certo? Bom, vamos lá às caracterizações. Primeiro, que essa mulher, ela se lembra, se vocês olharem aí, ela se assemelha muito às esculturas egípcias, né? Não vamos perder isso de vista. Elas se assemelham muito às pinturas egípcias, às esculturas egípcias, com a exceção, e aí vamos lá, né? Lembre-se do vão, o vão entre os membros. Aqui, essa que é tida como um dos primeiros exemplos nossos, que nós temos aí do período arcaico, está apenas os braços, né, que estão fora, descolados do corpo. Ainda assim, é possível perceber o seu braço esquerdo colado, né, colado à perna, e o braço direito ele ainda apresenta alguma movimentação, né, apresenta alguma movimentação. Interessante notar a questão da abstração, o que significa isso, né? É uma formalização daquilo que os homens enxergam dos seus objetos. Quer dizer, olha como que é um pé formalizado. E por que formalizado? Formalizado, gente, abstrato, né? A ideia mesmo de um ideal, se é que a gente pode falar assim, um ideal de pé. Olha como que eles são juntos, né? Como que eles estão juntinhos, grudados um com o outro, bonitinhos, né? Os dedos aqui, eles também são estilizados, eles são formalizados. Tá? Você não vê nenhuma aqui, ó, a gente pode enxergar melhor, né? No close.
você não consegue ver nenhuma dobra, nenhuma ruga, nenhum traço que indique que essa mulher, de fato, ela existiu, né? Ela existiu. Então, essa é uma das características que nós mencionamos aí. A formalidade, a abstração e o que a gente pode enxergar mais. Aqui dá para a gente ver pouco, né? Essa daqui ela é uma representação, um exemplo original do período arcaico. O que dá para a gente ver pouco? Aquilo que eu coloquei como sorriso arcaico. Esse sorriso arcaico, gente, ele estará muito mais presente em outras esculturas que nós veremos, mas já dá para perceber, né, afinal de contas, que metade aqui se desfez ou quebrou, enfim, já dá para a gente perceber que há aqui meio sorriso, né? Esse sorriso, chamado de sorriso arcaico, ele tem a função, por favor, anotem, é importante, ele tem a função de simbolizar um estado de espírito elevado. Né? Um estado de espírito elevado. Não é um sorriso simplesmente de felicidade, mas é um sorriso de plenitude, ou seja, satisfação completa na vida, né? Uma vida completa, uma vida satisfeita. Esse sorriso, portanto, ele, para as pessoas de carne e osso, para nós, ele é muito difícil de ser atingido. Ele não é atingido, né? Mas com essas imagens, com essas esculturas, nós percebemos que o ideal é que atinjamos este estado de plenitude, certo? Por isso que em quase todas, a gente, né, sempre 99,9% das vezes as esculturas dessa época aparecerão aí com este sorriso. Dá para a gente perceber aqui que existe alguns entalhes, né? Que existe lá algumas ranhuras. O vestido dela, olha lá, o escultor ele já se preocupou em desenhá-lo, né? Em desenhá-lo, em detalhá-lo. Não é um vestido, digamos assim, reto, certo? E, gente, por favor, não percam também de vista, nunca percam de vista, que todas essas esculturas que nós vamos estudar e que nós já estudamos, elas eram originalmente pintadas, né? Pintadas. Não vão imaginar que o mármore brancão, aquele mármore, né, é totalmente branco, plácido, enfim, ele não estava pintado, ele estava assim. Mas o tempo, né, fez o papel de desbotar, em alguns casos desbotar, em outros casos de simplesmente eliminar a pigmentação. Tudo bem? Bom, então vamos lá para frente. Aqui fica ainda mais evidente as características gerais que nós comentamos. Vamos ver, ó, nós temos o Kouros de Nova York, o Kouros de Anavissos e a Core de Peplo. De novo, então vamos lá, só pela nomeação primeiro. Kouros as definições, né? Kouros são rapazes, jovens, né? Estátuas ou esculturas, se vocês quiserem, de jovens, alguns inclusive adolescentes, que são utilizadas para adornar, para demarcar uma tumba ou um sarcófago, né? Um caixão, se vocês quiserem, um lugar
onde a pessoa está enterrada. Tal como aconteceu lá com a dama de Auxerre, aqui o Kouros está em Nova York, está no Museu de Nova York. Portanto, ele recebeu esse nome, Kouros de Nova York, tal como Kouros de Anavisso. Anavisso é uma região francesa, certo? Sobre a Core, daqui a pouco nós falamos. Vejam, gente, estes dois exemplos aqui de Kouros. Os dois, eles são jovens, têm uma condição física exemplar, uma condição física ideal. Veja que o sorriso aqui, eles são, nos três, né? O sorriso arcaico aqui, ele é inegável, né? Inegável. Olha lá, estão todos eles, num certo sentido, imóvel. Essa característica, ela é presente. Se você, vamos fazer um parênteses, por favor. Se você pegar estes couros, né? Se você pegar este couro de Nova York de exemplo e comparar com uma estátua faraônica, você vai falar assim, é lógico que tem movimento, né? Não é verdade que eles são estáticos, que eles são estanques. Você tem razão. Acontece que nós já pulamos essa parte do Egito. Então, quando nós consideramos os períodos gregos, este Kouros de Nova York, ele está absolutamente parado, né? Ele está imóvel. Se você comparar, por exemplo, e a gente vai chegar lá, quando você compara um couro ou uma core com as estátuas, com as esculturas do período helenístico, você verá que não existe praticamente movimento aqui, né? nessa região. Bom, então, uma pergunta: será que eles, quando vivos, eram assim? Claro que não, né? Claro que não. Normalmente, gente, e era uma honra que isso acontecesse, normalmente esses jovens, eles morriam na guerra, né? Eles morriam na guerra. Então, a família, quando isso acontecia, ela ficava feliz, né? É preciso que a gente entenda isso. Por quê? Porque o ideal, a moral grega, aristocrática principalmente, era essa, que o seu filho morresse em batalha. Não de outra coisa, mas que ele morresse na batalha. E aqui, então, se representa o corpo ideal, não especificamente da pessoa que morreu, né? Acho que isso está claro. Bom, outra característica que a gente pode ver é que os homens, normalmente, eles estarão com essa sensação de estar andando, tá? Isso acontece para estabilizar a estátua, estabilizar a escultura. Por que não acontece com a core, né, que é a figura feminina? Porque ela estará, na maioria das vezes, com um vestido, e esse vestido, como ele não é separado, né, como não há separações, ele consegue servir de base para sustentar a estátua. Além do mais, essas estátuas, elas não tinham estatura, né? Elas não tinham um tamanho muito grande, em torno de 50 centímetros, Outro detalhe interessante: couros. Homens sempre estarão nus e com bigolinho, né? Sempre estarão nus neste período. As mulheres, neste período, core. Por que ela chama core de peplo? Porque peplo é o nome que se dá à vestimenta feminina grega. As mulheres usavam peplos, né? Ou peplo, que são esses vestidos.
Aqui no caso, recentemente, e questão de 7 anos até onde eu pude estudar, né, fazer a pesquisa, até 7 anos atrás, essa escultura ela era tida como uma escultura funerária e que servia aos propósitos também igual à masculina. Quer dizer, foi uma filha, né, a filha de alguém provavelmente importante que morreu e que ela no seu lugar, no seu leito de morte ou no lugar em que ela estava enterrada, se colocou essa estátua. Então, como eu disse, recentemente se chegou por estudos que essa figura ela é a figura de uma figura de uma deusa desconhecida, que não é de alguém comum, né, de carne e osso, vamos dizer, que existiu. Por quê? Porque fizeram testes de pigmentação, viram como que ela foi pintada, a utilização das cores, e mais do que isso, aqui imagina-se que esse braço está segurando um cetro. Então, deveria-se, né, trocar esse nome Core de Peplo e colocar o nome da deusa, continuar com as pesquisas e colocar o nome da deusa. Acontece que essa escultura, como ela é um dos poucos exemplos que nós temos desse período, ela já ficou mundialmente conhecida como Core de Peplo. Então, manteve-se o nome, embora fazendo essa ressalva de que ela não é uma pessoa de carne e osso, mas que ela representa, né, então, uma deusa. Existem aqui algumas aplicações, de metal, o que dá a entender que seria uma coroa, né? Uma coroa, e que, portanto, ela não poderia ser uma pessoa comum, afinal de contas, coroas, quem tem são as deusas, né? Bom, indo para frente, apertei o botão errado aqui. Então, o que nós tínhamos para discutir sobre o período arcaico foi falado, certo? Simetria, abstração, vão entre os membros, sorriso arcaico, enfim. O período clássico, ele é aquele período da filosofia, gente, lá do surgimento da filosofia, ou melhor dizendo, do surgimento da filosofia tal como nós conhecemos, né? É o período de Sócrates, Platão, Aristóteles. É o período em que o Estado, agora sim, o Estado financia as esculturas, não só as esculturas. É a época do Partenon, certo? Que nós já estudamos. Então, é uma produção de esculturas sobre a demanda do Estado. O Estado que encomenda as obras. O que nós temos aí? Beleza dada pela proporção entre as partes. Ah lá. O que significa isso? A beleza, o que é belo? É aquilo que tem proporção. Moçada, essa é uma das características presentes até hoje na nossa sociedade. Aquilo que é belo é o que possui uma proporção entre as partes, né? Se você pegar, por exemplo, existem inclusive programas que fazem isso, né? Que fazem que separam você no meio e vai fazendo a proporção entre cada uma das partes, e quanto mais essa proporção for exata, quanto mais essa proporção for de 1 para 1, mais belo, mais bela você é, certo? Vamos ver como que isso aparece daqui a pouquinho aí nas estátuas, nas esculturas. O contraposto, que também é um termo técnico que a gente já conversa, a forma em S e a face serena. Olha só, um
uma das possibilidades de você distinguir uma escultura do período arcaico para o período clássico é essa mudança no sorriso, né? Essa mudança no sorriso. Bom, então vamos lá ver o que todo esse blá 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 significa. Ah lá. Nós temos aqui como exemplos o Dorífero. Policleto é o artista, né? O Dorífero. E nós temos o Discóbolo de Miron. Moçada, antes da gente começar a análise, é importante de salientar, né? Importante salientar que, na enorme maioria das vezes, essas esculturas não são originais. Vocês sabem, pelas aulas de história, que a Grécia influenciou enormemente a cultura romana. Por que eu estou dizendo isso? Porque estas obras, elas, na enorme maioria das vezes, são cópias feitas pelos romanos. E por que isso? Né? Porque os gregos normalmente, no período clássico, tá, gente? No período clássico. Lá do arcaico, o que é. Agora, aqui no período clássico, as esculturas originais, elas eram feitas normalmente de bronze e com tamanhos mais reduzidos do que essas de mármore, com material bronze. E o que acontecia? Vocês devem saber já, né, de história, enfim, que o século IV ele foi marcado por diversas guerras. E, gente, era constante, né? Na verdade, as guerras, elas faziam parte mesmo, era um fenômeno social corrente. Então, a enorme maioria das esculturas, elas eram derretidas para que se fizesse arma. Pelos próprios gregos, os caras faziam as esculturas e a hora que ele precisava do material, né, do bronze no caso, eles iam lá e derretiam e faziam as suas armas. A cultura romana conseguiu replicar a maioria dessas esculturas, tá? Então, quase tudo que veremos aqui são as esculturas ditas piratas, né? Não originais. Tanto que, se você procurar pela internet, você encontrará muitas cópias da mesma escultura, né? O Dorífero tem lá um número infindável de cópias, e o Discóbolo, pelo amor de Deus, né? Ou Discóbolo ou Atirador de Disco vai estar lá. Se você digitar no Google, você vai ver milhões de imagens lá do Discóbolo. Eu peguei aquelas que estão em museus mais renomados, tá? Que dá para nós termos um pouco mais de confiança em sites de confiança, em sites ditos científicos, ou seja, né, pessoas que dedicam a sua vida ao estudo da arte. É de lá que eu tiro, né, desses sites que eu tiro as imagens propriamente. Bom, então, feita essa ressalva, né, que não eram de bronze, aliás, que eram de bronze, que não eram de mármore de fato, que portanto nós estamos conversando com estátuas que não são originais. Vamos lá à nossa análise. O primeiro ponto, vamos ver lá a ideia de contraposto, né? Um termo técnico importante para o período clássico aqui. Contraposto é essa ideia aqui. Jogar o peso do corpo de um lado, enquanto a outra metade ela está relaxada. Certo, gente? Do mesmo modo, então, vamos ver aqui, ó. Aqui o corpo está enrijecido e aqui ele está relaxado.
essa ideia de equilíbrio, tá vendo? Há um equilíbrio, excesso, falta, junto os dois, equilíbrio, né? A ideia, a sensação aí de equilíbrio, proporção entre as partes. Então a ideia é que se conseguíssemos traçar uma linha imaginária, as duas metades estariam quase que um para um, ou deveriam estar um para um. Né? No período clássico, as cabeças, as faces já não estão mais acompanhando a direção do corpo. Olha lá, há uma maior mobilidade, a face está em perfil. Né? Não precisa nem falar de que agora aqui não tem nada atado a nada. Né? Ou seja, saímos completamente. Gente, eu vou voltar aqui para que vocês tenham a plena sensação. Olha lá. Eita, nós. Olha aqui como que está muito mais colado. Aqui então nem se fala. Pensa lá nas imagens gregas que você tem aí em mente e olha como que está agora. Né? Dá para a gente perceber a veia, né? O corpo muito atlético, muito musculoso, né? Não existe gordura no corpo do dorífero, assim como não existe do discóbolo. Lembrando, nós estamos falando aqui, gente, do período das Olimpíadas, portanto, os heróis, né? Os heróis, ou seja, aqueles esportistas que ganharam as Olimpíadas nas suas respectivas nos seus respectivos esportes, né, se fazia uma estátua em homenagem a esse pessoal. A esse pessoal. Aqui no discóbolo, olha só o detalhe dos dedos. Aqui existe, né? Aqui, ó. O detalhe nos dedos. A forma em S, não precisa nem falar, né? Olha. A forma em S do corpo. Veja todo o esforço, toda a atenção dos músculos, elas estão mostradas aqui, né? Elas são ilustradas aqui por esse movimento do atirador de discos. E a face? Mano, pensa só, o esforço que esse cara está fazendo para jogar o disco. Pensem de novo no esforço que esse cara está fazendo para jogar o disco. Ele está todo contorcido, olha só. A sua musculatura do corpo inteiro, com exceção da face, ela está retesada, ela está tensa. Mas olha a cara de serenidade. É a ideia de virtude, né? Se a gente pensar na filosofia grega de Platão e Aristóteles, é o ideal, né? O ideal de homem é esse: manter-se sereno, manter-se racional, mesmo em atividades que exijam impulso, força, então que seja propriamente do corpo, né? Uma atividade do corpo e não da alma. A sua face, ela está impassível, impassível. Né? É assim que se representam as estátuas clássicas. Bom, vamos lá. Vocês já viram, né? Apertei sem querer. A Vênus de Capitolina, ou Vênus Capitolina, foi encontrada em Roma. O que nós temos aqui? Pela primeira vez, estátuas femininas nuas. A nossa Vênus está saindo do banho e o terceiro pé. Aliás, eu não falei sobre o terceiro pé, mas olha aqui. O terceiro pé, gente, é essa estrutura de apoio, tá?
Essa estrutura de apoio, ela tem que existir, por quê? Porque senão a estátua ela não se mantém em pé. Então sempre você verá, afinal de por quê, né? Porque como agora nós temos uma definição, delimitação cada vez mais apurada do corpo, só os pés, né? Se a gente colocasse só os pés aqui, ela não se sustentaria. A estátua não se sustentaria, ela ia quebrar, ela ia pender e ela ia quebrar. Então, há necessidade desse terceiro pé. Ele sempre vai aparecer nas suas mais diversas formas. O normal é que apareça um tronco, né? O sujeito como se ele tivesse recostado aí em uma árvore, enfim. E aqui, ó, o terceiro pé é a toalha. A toalha dessa Vênus, né, dessa mulher, que está apoiada em um vaso. Olha que coisa linda, né, gente? Que coisa linda. O ideal grego de beleza. O ideal grego de beleza. Também é uma figura super feminina. Veja os seios, a ausência quase de músculos, né, de músculos. Há contornos, olha isso, moçada. Há contornos aqui nas suas ancas, né? Na sua bunda, nas suas nádegas. Os detalhes para o cabelo. O cabelo ele foi amarrado para que ela tomasse banho. Caiu aqui uma parte, né? Então dá para a gente perceber toda a leveza. E moçada, você imagina que uma estátua dessa, o peso que uma estátua dessa deve ter. Mas a hora que você olha, você percebe, ao contrário, uma leveza, né? Uma feminilidade. Se você ficar olhando muito, é perigoso até de você sentir o cheiro do banho dela, né? De tamanha a vivacidade, tamanha a realidade que o artista consegue nos colocar dentro da cena, né? Avançando, ainda estamos no período clássico e o que a gente vê aqui? O Hércules de Farnese. Farnese é uma família italiana, portanto são estátuas romanas, como nós falamos, né? Aqui, Hércules de Farnese, lembra lá do terceiro pé, tem que sempre existir. E aqui é a história mesmo, né? Conta a história de Hércules. Ou seja, ele recebeu punição dos deuses do Olimpo, né? De Zeus, e foi dado a ele as tarefas, conhecidas como as tarefas de Hércules. E aqui estão representadas duas tarefas. Eu não peguei, eu não coloquei, na verdade, no slide, atrás dessa imagem. Atrás dessa imagem, vocês estão vendo aqui que ele está com a mão para trás, ele está segurando as maçãs, e aqui a pele do leão que ele matou. Né? Portanto, há aí já uma referência às duas, né? Essa estátua ela faz uma referência a duas das suas tarefas, das tarefas herculeanas. Bom, o que dá para nós percebermos aqui é evidente o contraposto. O contraposto, o peso do corpo está aqui, essa parte está relaxada, inclusive ele está se escorando, né? Olha o tamanho do sujeito, né? O tamanho da imagem. Apesar de todo o esforço, todo o sacrifício, toda a força que ele desempenhou, ele está sereno, sereno. O mesmo acontece com Apoxiomeno. Apoxiomeno, feito por Lisipo, ele acabou, gente, a história é essa, ele acabou de sair da corrida, né? Ele acabou de sair
da corrida, ele é um participante das Olimpíadas. E o que ele está fazendo aqui? Os gregos, eles não tomavam banho com sabão e água. Os gregos, eles besuntavam o corpo todo com azeite. E para tirar esse azeite, eles passavam tipo uma faca, né, uma lâmina. E era assim que eles tomavam banho, assim que eles tiravam a sujeira. E isso indistinto, tá? Homens e mulheres. Eles passavam o óleo no corpo todo e depois vinham com essa faca, uma faca super afiada. Eles vinham, por isso que eles aparecem sem pelos também, não há muito retratos de pelos, mas sim de barba, né? E aí eles passavam essa faca, né, essa lâmina, e se sentiam limpos, eram o banho deles. E aqui o apoxiomeno está fazendo a mesma coisa. Olha lá, ele acabou de se besuntar e ele está passando. É claro, foi perdido os membros aqui, mas isso são documentos historiográficos, né, que nos contam a história dessa estátua. E ele está aqui, então, ele acabou de praticar o seu esporte e ele está tomando banho, né? Lembrando que se participava dos jogos nus, né, iam para guerras, as pessoas, os homens, né, iam para as guerras, iam guerrear nus também. Bom, então vamos lá para o nosso último período, o período helênico, desproporção entre a cabeça e o resto do corpo. Obra para ser vista em toda a sua extensão, forte apelo às emoções. Aqui, se você quiser resumir, é o período do movimento, né? Período do movimento. Obra para ser vista em toda a sua extensão e a emoção também presente. Como que isso aparece? Olha lá. O sátiro bêbado. Olha só, gente. Olhem, né? Olhem. Quem que é sátiro? Sátiro é um sub-humano, tá, moçada? Eles estão numa categoria abaixo, isso segundo a hierarquia dos seres gregos. O sátiro é aquele que ele está abaixo dos homens, portanto, eles têm uma características animais, não só em relação aos impulsos, a agir de acordo com os impulsos, mas fisicamente, né? Fisicamente. O sátiro ele tem o rabo, ele tem as orelhas de um bicho, né? As orelhas pontudas, e eles gostam de beber e de transar demais. Não por acaso, eles acompanham o deus Dioniso, né? Que é o deus da orgia, o deus do vinho, o deus das festas, o deus da desmedida. Olha só que coisa linda. Ele está embriagado e mesmo ainda embriagado, ele está numa pose muito sensualizada, né? Muito sensualizada, como se estivesse à espera de alguma coisa que talvez vocês possam imaginar, né? Menino brincando com ganso. Esse menino aí, em alguns lugares ele aparece como Eros, tá, gente? Vai ter muitas esculturas sobre o Eros. O Eros, né, a figura mítica Eros, ele é o mensageiro dos deuses. Ele é também considerado aquele que faz com que os seres se apaixonem. Portanto, também dando a ideia de emoção, de impulso, de vivacidade, né? E por que eu estou dizendo isso? Porque em alguns lugares essa escultura aparece como Eros sufocando o ganso. E confesso, gente, esse título, Eros sufocando o ganso, me parece muito mais acertado do que um menino brincando com ganso. Mas isso é uma opinião, né? Uma visão particular.
ficou estabelecido que menino brincando com ganso seria mais adequado. Por que que Eros sufocando o ganso seria mais interessante? Porque mostra mais ainda a questão da impulsividade, né? O Eros, ele está sendo retratado como uma criança. Olha só, gente, uma criança, e uma criança gordinha, né? Uma criança gordinha que está esganando, está já colocando seus impulsos para fora. Vocês sabem muito bem que crianças elas não conseguem dominar os impulsos, né? Então a brincadeira ou brincar de sufocar o ganso não tem problema nenhum. Afinal de contas, as duas coisas são a mesma coisa. Vamos brincar de lutinha, né? Manja, quando a gente falava quando era pequeno, brincar de luta. Peraí, se é luta, não é brincadeira. É sim, para criança é, né? Então brincar de sufocar o ganso também é, de esganar o ganso, né? Também aparece. Essa daqui é uma das que eu mais gosto. Gaules moribundo, século I antes de Cristo. Ele foi abatido. Veja, moçada, por favor, né? Por favor, olha só. Ele foi provavelmente um corte, né? Um furo. Ele foi furado mesmo pela espada. Aqui, essa espada, ela, dizem os estudiosos, essa espada não é dele, ele era um tocador de trompete. Ele era um tocador de trompete. A sua função era essa na guerra. O trompete ele está aqui. Essa espada aqui não é dele, pelo menos segundo dizem os estudiosos no assunto, né? Veja aqui, ele foi então, como se diz, ele foi ferido e ele está caindo, ou seja, ele está desfalecendo. Mas mesmo neste momento de dor, de emoção, imagina, o cara sabe que ele vai morrer, quantas coisas estão passando na cabeça dele. Veja a estrutura do corpo, veja as veias, veja o contorno o contorno aí da sua musculatura, né? Os dedos aí muito bem definidos. Aqui nós temos o close. Olha lá, esse close aqui para pegar onde foi feito. E gente, como eu disse, isso aqui era tudo pintado, moçada. Não era só esse branco, né? O branco ele foi feito um desserviço, principalmente pelos ingleses. Mas a hora que chegarmos no no Renascimento eu conto, tá? No Renascimento eu falo para vocês esse desserviço inglês. Tudo bem? E aí, moçada, olha lá, por fim, nós temos o Laocoonte e seus filhos, 60 a.C. Mostra, Laocoonte ele vai mostrar tudo aquilo que nós conversamos sobre o período helênico, né? Esse período do domínio do rei da Macedônia, né? Do Alexandre o Grande, do Xandão, não sei como vocês costumam chamar, aí ele nos mostrando é, a difusão, na verdade, né, mostrando não, é a difusão da cultura grega aí por toda a Europa e, na verdade, por todo o mundo que se conhecia até então, né? O Laocoonte é uma figura que aparece na Ilíada, e aqui ele olha a cara de sofrimento, né? Agora não tem mais o sorriso arcaico, agora não tem mais a face serena, mas existe uma certa dor, né? Afinal de contas, as, as serpentes foram para atacar os seus filhos, ele quis de alguma maneira salvá-los, não conseguiu, acabou tomando a mordida aqui da cobra.
certo? Eu vou parar aqui essa análise. Eu sei que ela foi só uma descrição, na verdade, sobre o Laocoonte. Por quê? Porque a hora que nós chegarmos no Barroco, eu vou falar com maiores detalhes dessa escultura, tudo bem? As referências que existem lá no Barroco, elas são importantes também. Bom, voltamos aqui. Opa! Então, moçada, é isso o que nós tínhamos para conversar sobre as esculturas gregas. Espero que vocês tenham conseguido compreender o avanço que as esculturas têm em relação ao movimento, né? O movimento que aos poucos se vai dando às esculturas. Esses movimentos eles se perderão na Idade Média. Né? Na Idade Média, esses movimentos eles deixarão de existir. Voltaremos às esculturas estáticas, né, para dar a ideia de impassividade, a ideia de eternidade. Né? Por quê? Porque na maioria das vezes são santos que são representados, ou o próprio Deus, ou Jesus. Né? Então para dar essa ideia mesmo de imobilidade, porque imobilidade significa permanência, verdade, etc. Eu aconselharia vocês a se focarem nos estudos propriamente das esculturas gregas e mesmo da arquitetura grega, que vocês se concentrassem no período clássico, tá? No período clássico, simplesmente porque esse período clássico, para os gregos, ele é o mais importante. É aquilo que nós mais estudamos. É o período da filosofia que mais se destaca. Né? Então, embora para a história da arte, o período helênico, que foi o que nós acabamos de assistir, de movimentos, as imagens elas estão contorcidas, né? Enfim, embora isso para a arte seja mais importante, não é a referência para os vestibulares, né? Porque nós estamos nessa interdisciplinaridade, certo? Então, na maioria das vezes, se relaciona mesmo a arquitetura, a escultura com correspondente, por exemplo, à filosofia do Platão. E a filosofia do Platão, ou do Aristóteles, é aquela que preza pela razão, pela imobilidade e que, portanto, representaria, né, essas formas fixas, mais estáticas das esculturas. Tudo bem, gente? Então, espero que vocês tenham gostado da nossa aula aí da arquitetura grega e que possamos nos encontrar aí nas próximas aulas. Beleza? Um beijo para vocês. Muito obrigado pela paciência, muito obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima. Valeu!